Salve meu povo, estamos aqui de volta para mais um videozão no nosso canal Simplesmente Natural. Voltamos, hein? Depois de quase uma semana aí da prova, recuperando as energias, tentando entender como que foi essa prova, né? O prof aqui junto com toda a equipe buscando aí as informações sobre as questões, lendo bastante comentários de vocês para tentar ajudá-los a acalmar um pouquinho, tirar um pouco dessa ansiedade. Lembre-se que daqui uma semana praticamente, né? Uma semana certinho, semana que vem já sai o gabarito oficial e aí você pode conferir tranquilamente o seu gabarito. Você que conseguiu anotar o gabarito e levar o gabarito para casa, vai conseguir anotar e ver quais são as questões que você acertou, quais foram as que você errou. Nós aqui temos uma ideia um pouco mais ampla sobre a prova. Nós queremos mostrar para vocês o conteúdo por trás das questões, o que você precisava saber ou como você poderia ter analisado a questão para poder chegar à resposta correta. Eu queria deixar já claro aqui para todo mundo que a gente já comentou isso, né, nas lives, mas é importante você saber que eu não tive acesso à prova, então eu não fui fazer a prova, eu não sei as questões, eu não li as questões, não resolvi as questões, então aqui já vai o meu agradecimento antecipado ao professor Thiago Buranello, à professora Alê e ao professor Leandro, que também trabalha conosco aqui, que enviou o feedback da prova e que ele também fez essa prova. Então eu agradeço a todos esses professores maravilhosos que me ajudaram a tentar, tentar buscar para vocês os principais conteúdos que foram abordados nessa prova. Então eu tenho aqui as anotações sobre quase todas as questões, né? Tem algumas que a gente não tem a anotação completa, então eu não vou discutir essas que a gente não tem certeza sobre o conteúdo, mas a maioria das questões a gente vai conseguir trabalhar aqui com vocês e falar sobre o conteúdo abordado em cada uma delas. Eu recebi muito feedback da turma aí que fez a prova, a grande maioria dos nossos alunos que mandaram resposta para nós sobre o conteúdo da prova gostaram da prova, falaram que conseguiram resolver essa prova com tranquilidade. Lógico que a gente sabe que tem aquelas questões mais difíceis, né? Mas que eles falaram que gostaram da prova, que conseguiram resolver, conseguiram ler, interpretar, usar as técnicas que eles aprenderam, usaram os conteúdos que nós passamos aqui nos vídeos. Lembre que o nosso canal ele é novo, né? Tem aí um mês, então nós não conseguimos falar de tanta coisa assim, mas dentro daquilo que a gente falou, tinham algumas questões que você conseguia matar com muita facilidade se você tivesse acompanhado os vídeos aqui no nosso canalzão. Então vamos começar falando um pouquinho das questões. Antes de tudo, eu queria lembrar você que se você está chegando aqui agora, você ainda não é inscrito no canal, dá aquela dedada lá no botão de se inscrever, beleza? Se você já é inscrito, dá aquele like já pro prof, beleza? Divulga esse vídeo para seu amigo que também está ansioso igual você para descobrir se ele realmente pensou da forma correta ou da forma errada com relação às questões de ciências da natureza. Divulga aí para a galera que você sabe que fez a prova também e que quer saber um pouco mais sobre esse conteúdo e divulga para todo mundo para entender como que a ciência de fato é simplesmente natural. Eu vou comentar com vocês aqui justamente isso, que se você conseguir ter a percepção de que tudo que foi cobrado na tua prova é exatamente aquilo que faz parte do seu cotidiano, do seu dia a dia, ia ficar muito mais fácil de você resolver algumas questões. Então vamos para a primeira questão que eu vou discutir com vocês, que era lá a segunda questão da prova, que falava sobre o material que são construídos os carros mais novos. Antigamente os carros eles eram construídos de metal, né? Os metais mais rígidos, mais resistentes. Tanto é que, eu não sei se vocês já viram um meme que tem aí rodando sempre na internet, que tem a batida de dois carros, um com uma Brasília e o outro cara com uma Ferrari. Daí o cara da Brasília sai gritando assim, cada um paga o seu, cada um paga o seu. Por que que ele faz isso? Porque ele sabe que o carro dele não vai ter estragado quase nada. Agora pega a Ferrari, um carro novo, cheio de tecnologia, né, com um monte de componentes ali que tornam o carro mais leve, arrebenta tudo na hora da batida. E por que que isso acontece? É justamente isso que essa questão vem falar. Ela fala assim, ó, que atualmente a composição das peças dos carros ela já não é mais somente de metal, e sim de um metal mais maleável, como o alumínio, né? E basicamente também de peças de plástico. Se você pegar aí os para-choques dos carros, eles são feitos de plástico, não é? E eles falam assim, as pessoas pensam que a qualidade do produto diminuiu por ter substituído os metais pelo plástico. Porém, existe uma função para isso. E o objetivo qual que é de você ter essa substituição? É que quando você produz um carro com esses materiais mais maleáveis, na hora de um impacto, quando você bate o carro, toda a força aplicada no impacto acaba sendo absorvida por essas peças de plástico.
e esse impacto não reflete no motorista e nos passageiros do carro. Então isso diminui a probabilidade de pessoas sofrerem lesões graves em um acidente, porque todo o impacto é absorvido por essas partes que acabam arrebenta, destrói tudo, regaça com tudo, mas você não recebe tanto impacto assim. Então, na verdade, isso foi, né, um desenvolvimento tecnológico, foi muito estudo feito em cima disso para tentar diminuir o impacto da colisão para os passageiros do veículo. Por isso que essas peças hoje foram substituídas por materiais mais maleáveis e que conseguem absorver mais a energia do impacto. Olha que sensacional. Então tinha uma resposta lá que falava assim, ó, diminuição da resistência e a deformação mais rápida dessas peças. Então, quando você diminui a resistência da peça, ela deforma mais. Se ela deforma mais, ela absorve mais o impacto. E aí não leva o impacto para os passageiros. Tá vendo como que era só você pensar um pouquinho? É só você pensar se você já viveu uma situação dessa, né? Lógico que a gente não deseja para ninguém sofrer um acidente automobilístico, né? Mas se você já passou por uma situação dessa, você vai perceber que se você tem um carro já com essas peças mais de plástico e com metais mais maleáveis, você percebe que o impacto dentro do carro para quem está de passageiro ou dirigindo, ele é menor do que se você tivesse já aqueles carros mais antigos, com as peças de metais mais rígidos. A próxima questão era aquela questão número 3 que falava do copo de alumínio. Ó, essa é legal, hein? Essa daqui eu vou até fazer uma analogia aqui com os meus meninos para ver se eles sabem dessa. Ó, os meninos estão aqui atrás. John, se liga nessa, meu bem. Ó, se você tiver em um churrasco, certo? Tomando a sua cervejinha tranquilo. A sua intenção é manter a cerveja dentro do recipiente que você está tomando o mais gelada possível, porque tomar cerveja quente ninguém merece. Aí eu pergunto para você, te dou duas opções, certo? Te dou duas opções, vou pôr até aqui na luz, ó. Ó, você tem dois copos. Copo de plástico versus o quê? Copo de alumínio. Aí a pergunta é, qual desses dois copos que você escolheria para tomar a sua cerveja pensando em preservá-la gelada por mais tempo? E aí, fala pra mim, deixa aqui no comentário, qual seria o copo que você escolheria? Aqui, ó, é o copo de plástico. Por quê? Por que o copo de plástico preservaria por mais tempo a minha cerveja gelada? Porque o plástico é um péssimo condutor de calor. Ele funciona como um isolante térmico, igual a blusa que você põe para não perder calor para o ambiente quando está frio. Olha que sensacional! Eu tenho certeza que a maioria das pessoas, a hora que olha isso aqui, pensa na hora no copo de alumínio. Mas por que você pensa no copo de alumínio? Porque quando você bota a mão no copo de alumínio, ele está como? Se você põe uma bebida gelada? Geladinha. Ó, uma coisa extremamente importante da gente entender é que em ciência não existe quente e frio. Isso é sensação térmica, tá? O que existe é calor e transmissão de calor. Então, o calor sempre vai de um corpo que tem maior quantidade de calor para aquele corpo que tem menor quantidade de calor. O que acontece com o alumínio? O alumínio é um material, os metais, de maneira geral, são bons condutores térmicos. Então, o que vai acontecer? Na hora que você coloca lá uma bebida gelada dentro do copo de alumínio, quando você encosta a sua mão, a sensação que você tem é de que aquele copo está gelado. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que o copo de alumínio está o quê? Roubando o calor da sua mão. Porque a sua mão está com a temperatura maior do que a temperatura do copo de alumínio. Por isso que você tem essa sensação de estar mais gelada a bebida que está dentro do copo de alumínio. Porém, se você colocar a sua bebida no copo de alumínio e ficar segurando aqui, ó, na mãozona, vai transferir calor da sua mão para o copo de alumínio e vai esquentar mais rápido a sua bebida. Olha que sensacional. Então, quando a gente pensa nessa questão, você tem que lembrar que o alumínio é um bom condutor de calor, um bom condutor térmico. Então, por isso que você sente no copo a bebida mais gelada, por isso que você sente o copo mais gelado. Beleza? Então era esse tipo de pensamento que você tinha que ter para conseguir responder corretamente a questão número 3 do copo de alumínio. Beleza? Então, ó, lembre-se, aqui o prof, eu não tenho como ficar falando das alternativas para vocês, porque muitas vezes a gente não lembra a ordem, mas ó, a ideia, você fez a prova, então você lembra da questão.
tá? Então pensa nisso. O que a pergunta queria de você? Queria saber por que você tinha a sensação de mais gelado na mão? Era justamente por isso, porque o alumínio ele é um bom condutor de calor, então você sente como se tivesse mais gelado o copo de alumínio, mas ele não vai preservar a sua bebida gelada, a não ser que você não fique colocando a mão. Mas ele não tem essa capacidade de preservar. Por quê? Porque ele não é um isolante térmico, ele é um bom condutor de calor. Beleza? Então tá bom. Então vamos para mais uma. A questão número 4, ela tinha como foco principal falar o quê? Sobre uma relação de poluição e de metais pesados. Quando nós fizemos a live sobre ecologia, eu falei um pouquinho para vocês sobre metais pesados e sobre a poluição da água, por exemplo, com metais pesados. Essa questão falava justamente isso, sobre águas contaminadas com metais pesados e o uso de camarões, que eles fazem o quê? Eles liberam substâncias que acabam agregando esses metais pesados, formando resíduos maiores. Então olha que sensacional. Os camarões, eles produzem uma substância que quando liberada na água, elas se juntam com os metais pesados e tornam esses metais pesados agregados a essas substâncias resíduos maiores. Se tornam esses resíduos maiores, fica mais fácil de você retirar esse poluente da água. Olha que é maravilhosa essa estratégia. Olha como que os seres vivos eles também contribuem, né, conosco para melhorar a qualidade ambiental. Então, quanto mais a gente tem conhecimento sobre o funcionamento dos organismos, mais a gente consegue usar esse conhecimento a nosso favor. Então, o uso desses camarões em regiões que você sabe que tem contaminação por metal pesado favorece a despoluição desse ambiente aquático. Por quê? Ele produz algo que se liga a esses metais pesados, formam resíduos maiores que você consegue retirar. Como que você consegue retirar? Filtrando, não é? Então você separa duas substâncias, né, o líquido do sólido, através de um processo de filtração. Então você passa, né, filtrando essa água e consegue retirar esses metais pesados que ficam agregados, formando resíduos maiores. Então a pergunta falava exatamente isso. Ele falava assim, ó, a partir desse aumento do resíduo, ou seja, agora que você tem um resíduo, né, que você consegue separar da água, porque ele é grande, é visível, você consegue usar um método de separação, o melhor destino será. Então a pergunta vai além. Agora que você consegue retirar esse resíduo da água, você vai dar qual destino para ele? Para onde você manda esse resíduo? Bom, aí a gente tem que lembrar um pouquinho sobre o lixo, né? Isso se torna um lixo. Então para onde que a gente vai mandar isso? A gente manda para um aterro industrial. Se não tivesse um aterro industrial, um aterro sanitário, onde é o melhor lugar para você descartar o lixo, tá? Então um aterro sanitário, mas se você tiver a opção aí, como tinha a opção lá na prova de aterro industrial, então você envia esse material para o aterro industrial para não contaminar mais o ambiente aquático. Sensacional, beleza? Essa questão muito boa, tenho certeza que uma questão como essa você matou a pau aí, porque era só você interpretar e você conseguiria chegar na resposta correta. Vamos para mais uma. Essa questão era uma questão cabulosinha, hein? Essa questão exigia um pouquinho mais de conhecimento profundo sobre uma área da física que é a área de elétrica, né? Apesar de ser uma questão, gente, que faz parte do nosso dia a dia, mas ela tem exige de nós um pouquinho de conhecimento sobre como que a gente relaciona as grandezas dentro da elétrica, tá? Então a gente vai falar sobre tensão, potência e corrente elétrica. Então a gente tem que conhecer um pouquinho da relação entre essas três coisas para conseguir resolver essa questão. Eu vou resolver isso aqui para vocês vão ver que você fala assim, professor, era só isso? Era só isso. Não é uma questão difícil, e eu lembro que eu fui conversar com outros professores, grandes amigos meus, que são feras de física, para perguntar sobre essa questão. Conversei com um outro grande amigo que é eletricista e que trabalha com esses cálculos o tempo todo, porque essa questão realmente faz parte do nosso cotidiano. Quem aqui nunca passou pela situação de você estar lá tomando seu banho tranquilo, sossegado, e de repente a chave, blum, o disjuntor cai? Já aconteceu isso com você? De cair o disjuntor e desligar a energia do chuveiro? Por que será que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a corrente elétrica deve ter oscilado e deve ter passado do valor que aquele disjuntor que existe lá na sua casa conseguia suportar. Qual é a função do disjuntor? É dar o quê? Segurança para você. Porque se a corrente aumentar demais, pode aumentar demais a temperatura, esses fios podem queimar, pode pegar fogo, pode dar um curto-circuito. Então o objetivo do disjuntor é justamente proteger você.
não é? É lógico que a gente fica pé da vida, né? Porque você imagina, você tá lá tranquilo tomando seu banhão e se tiver sozinho em casa tá lascado ainda, né? Porque tem que sair para ir lá de ligar de novo o disjuntor, mas tudo bem. Então olha só, nessa questão ele está falando sobre uma torneira, né? Tinha uma torneira e essa torneira, deixa eu só anotar aqui para vocês os dados para vocês entenderem como que a gente vai resolver, tá? Então, tinha uma torneira que tinha uma potência, então era uma torneira elétrica é top, hein? Sabe por quê? Facilita para caramba a água quente você lavar a louça, né? Para desengordurar, ó, quem tem, parabéns, hein? Em casa eu não tenho não, porque lá é pobreza, não tem jeito. Mas o meu sonho, um dia eu vou ter na minha cozinha. Essa torneira tem uma potência de 5.500 watts, tá bom? E ela está ligada em uma tensão, em uma DDP, que nós damos aqui de 220 volts. Ainda bem, né? 220, olha que beleza. Igual lá o chuveiro da maioria das nossas casas, que são 220 também. E ele pede o seguinte, ele fala assim, ó, eu preciso instalar um disjuntor, e esse disjuntor, ele pede no exercício que qual é a corrente máxima que esse disjuntor consegue suportar, levando em consideração, ó, é aqui que está a sacada do exercício, levando em consideração uma margem de segurança de 20%. Então aqui, ó, uma margem de segurança de quanto? De 20%. Por que eu estou querendo dizer, eu estou falando dessa margem de segurança? Porque você precisa lembrar do seguinte, se eu achar o valor de corrente máxima que o meu disjuntor suporta e essa corrente for exatamente a corrente que eu preciso para fazer a minha torneira funcionar, todas as vezes que eu ligar a minha torneira e naturalmente ocorrer uma oscilação da corrente elétrica, por quê? Porque ocorre a oscilação da distribuidora, então eu posso ter uma oscilação ali, geralmente essa oscilação os especialistas calculam que varia entre 8% e 10%, né? Então eu tenho que ter uma margem de segurança, porque se ocorrer uma variação para mais da minha corrente elétrica e eu fizer um disjuntor exatamente no valor que eu preciso da corrente para ligar a minha torneira, vai cair o disjuntor. Que é o que acontece lá no chuveiro da casa das pessoas. Às vezes, na hora de dimensionar, olha que palavra top, na hora de você dimensionar os disjuntores, que é essa conta é feita pelo engenheiro elétrico, pelo eletricista que é especialista no assunto, na hora dele dimensionar o disjuntor para colocar o disjuntor com um valor de corrente máxima que ele suporta para o seu chuveiro lá, talvez ele tenha dimensionado sem calcular essa margem de variação. Por isso que pode estar caindo toda hora o disjuntor aí na sua casa, não é? Então você vai ter que chamar um eletricista para rever o que está acontecendo. Ou pode ser também porque você acabou instalando um equipamento com uma potência muito alta, né? Daí ele está puxando muita corrente elétrica e isso pode prejudicar e por isso que o disjuntor está caindo toda hora. Então se você mudou demais, se você quando foi fazer a instalação elétrica não discutiu com o seu eletricista a potência do chuveiro que você ia colocar, então ele pode ter dimensionado por aquilo que é o padrão, não é? Agora, se você aumentou demais a potência do chuveiro, pode ser que você tenha problema também. Então, para você compreender isso de uma maneira simples, como que eu acho a quantidade de corrente que eu preciso para fazer a minha torneira funcionar? Para isso, eu preciso usar essa formulinha aqui, ó. Corrente é igual a potência dividida pela DDP, pela tensão. Quando eu faço isso daqui, ó, então eu só substituo os valores. Potência, 5.500, dividido por 220. Eu já vou fazer um corte maroto aqui. E eu, como já tinha feito a conta antes, para não ficar enrolando vocês, eu sei que a minha corrente vai dar 25 amperes. Essa é a corrente que eu preciso para fazer a minha torneira funcionar, certo? 25 amperes. Só que lembre-se que se eu preciso de 25 amperes para minha corrente, para minha torneira funcionar, se eu colocar um disjuntor de 25 amperes e a minha corrente variar simplesmente porque ela pode sofrer essa variação normal de acordo com a distribuidora de energia elétrica que eu tenho na minha cidade, toda hora que eu ligar a minha torneira, eu corro o risco do meu disjuntor cair. Por isso que vem essa observação colocada no texto da minha margem de segurança de 20%. Ou seja, eu tenho que ter um disjuntor que tenha 20% a mais de capacidade de suportar uma corrente. Ou seja, a minha corrente de 25 é para a minha torneira funcionar.
Agora, para que eu consiga ter um disjuntor que ao mesmo tempo proteja a minha rede, né, elétrica e não prejudique o funcionamento da minha torneira caso ocorra uma oscilação dentro desse valor aceitável de segurança de 20%, qual seria o valor que eu precisaria ter para o meu disjuntor? Bom, o meu disjuntor é o valor de 100%, que é os 25 amperes que tem aqui já, né? Então, pensa assim, ó, eu tenho os 100%, que é esses 25 amperes, mais os 20% de segurança. Certo, gente? É isso. Então, se eu fizer esse cálculo aqui, eu tenho que achar quanto é 20% de 25 amperes. Já vou agilizar essa conta aqui para vocês. 20% de 20 amperes é 5 amperes. Então, se 100%, que era a corrente que eu precisava para fazer a minha torneira funcionar, é 25 amperes, mais 20%, que é 5 amperes, eu tenho aqui uma corrente de 30 amperes. A minha corrente de 30 amperes é a corrente que o meu disjuntor precisa suportar para que a minha torneira funcione com eficiência e, ao mesmo tempo, eu tenha segurança na minha rede elétrica. Beleza? Então, olha só, nessa questão você tinha que levar em consideração a corrente necessária para funcionar a sua torneira, certo? Usando essa formulazinha aqui para encontrar a corrente e depois levar em consideração essa margem de segurança de 20% para saber qual seria o valor de corrente máxima que o seu disjuntor tem que suportar para que você proteja a sua corrente e faça a sua torneira funcionar com eficiência. Beleza? Eu sei que essa não é uma questão trivial, tá, maravilhosos? Não se preocupem, tá? Não era uma questão fácil de você resolver, exigia um conhecimento prévio, mas também não é nenhum absurdo. E se você for pensar, isso aqui faz parte do nosso dia a dia. Agora você entende por que o disjuntor cai. Porque você às vezes tem um disjuntor dimensionado que suporta uma corrente menor do que a corrente que precisa para funcionar o seu equipamento. Então você tem que levar em conta vários fatores, não é só o disjuntor. Também você não vai lá trocar um disjuntor por um disjuntor que aguenta um monte de corrente num fiozinho fininho, certo? Com uma bitola fina, porque senão esse fio vai esquentar demais, vai acabar superaquecendo, pega fogo, dá curto-circuito, você causa um prejuízo enorme aí na sua casa. Então não é bem por aí, tá? Então vamos com calma. Essa questão não era uma questão trivial, não era nada absurdo, mas exigia um conhecimento prévio para você conhecer. Você tinha que conhecer um pouquinho dessa formulazinha aqui para encontrar o valor da corrente e depois levar em consideração os 20% de margem de segurança e chegar nos 30 amperes. Eu acho que por hoje já está muito bom, já eu enchi a cabeça de vocês aí. Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa aquele likeão pro prof, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que você vai, junto com a gente aqui, ó, aprender muito. Eu sempre falo para os meus alunos, a ciência, ela está sempre rodeando você. Faz parte do seu dia a dia. É simplesmente natural. Então dá aquela dedada no like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com a galera e não se esqueça, me siga aqui, ó, no meu Instagram, simplesmente natural _, certo? Então, ó, @simplesmente natural _, tá aqui, ó, passando aqui pra você. Me segue lá, porque lá eu vou avisar vocês sobre as novidades do canal e sobre outras coisas, beleza? Eu sempre posto materiais extras, faço outros vídeos lá no canal, lá no Instagram, para vocês poderem aprender um pouco mais comigo também por lá, beleza? Então valeu, fiquem com Deus, até a próxima e é nóis!